aqui a gente tem o estudo das vistas do corpo, e a ideia, então, agora é fazer esses estudos de movimento. Então, aqui eu tenho algumas imagens de exercícios que eu fiz, que é utilizar esse corpinho, você pode recortar e fazer vários estudos. E como que você pode também fazer poses inusitadas e depois passar esses estudos também para uma folha com a mesma ideia de quadriculados, né? Colocando então essas poses, né? Numa folha de croquis, seja A5, A4, A3, né? Como você quiser. Então a gente começa com os estudos sempre dos esqueletos e a partir da cabeça e depois vai fazendo a formação do corpo de acordo com o biotipo estudado, né? E aí você pode utilizar um papel vegetal, papel manteiga, e fazer o preenchimento desse volume do corpo também. Então, fazer também estudo de miniaturas, né? Quando a gente faz o movimento, poses inusitadas, a partir de fotografias, sites, e aí a gente pode aproveitar, né? As poses básicas da moda, e fazendo sempre esses estudos em miniatura, escolhendo, selecionando, né, uma das posições. Um outro exercício interessante é quando a gente pega imagens de revistas, né, ou fotos, e aí a dica é que, na medida do possível, essas poses estejam utilizando o mínimo de roupas possíveis ou fotos de lingerie, de ginástica, né, enfim. Então aqui eu tenho dois exemplos, ó. Então eu tenho aqui a imagem, né, a gente coloca o papel vegetal ou papel manteiga aqui em cima. Eu estou utilizando esse rolinho de papel manteiga, esse rolinho de cozinha mesmo, né, você encontra no mercado, acho que é R$4, R$5, ele vem com 7,5 metros, e aí você pode cortar no tamanho A3 ou A4 e fazer o uso dele, né, ou o tamanho que você desejar, para fazer o estudo de imagens, então, passar limpo os desenhos e tudo mais. Então, aqui eu coloquei esse papel em cima, né, e identifiquei o centro do corpo, né, o volume desse corpo, e também aonde que eu encontrei a linha de equilíbrio, né, o Y. Então essa referência ela é bem importante para a hora que a gente vai pegar essa imagem e vai traduzir aqui, eu transportei para uma ideia de um corpo de 10 cabeças, por exemplo, né? Então a gente percebe que é uma pose inspirada, né? E aí eu parti do estudo da cabeça, que ela está em escorço, e apliquei a mesma linha que tem aqui no eixo Y, eu tracei o eixo Y e identifiquei quantas cabeças eu queria traduzir esse estudo da imagem e fui preenchendo os volumes do corpo também, mas partindo desse estudo que a gente tem, né, das rótulas, dos eixos X e Y, da quantidade de cabeças. Então, identifiquei que o tronco, por exemplo, ele foi um pouco alongado, as pernas foram bem mais alongadas e o corpo ele foi analisado da foto e foi transportado para cá, considerando a largura dos ombros, né, a partir de 2 cabeças de largura, um corpo de mulher adulta, né? Então você também pode pegar uma foto sua, né, e fazer esse estudo do movimento aqui. E aí o próximo passo foi ilustrar. Então é importante ter esse processo, né? A gente fazer o estudo, fazer o grafite. Aqui faltou um importante item, né? Que é passar o nanquim. Então o ideal aqui é passar nanquim, identificar a linha princesa, e aí você passa esse croquis para uma outra folha, e aí pode estar trabalhando uma ilustração. Aqui eu fiz um detalhamento técnico. Aqui da mesma maneira, então aqui eu selecionei essa imagem, né, da nossa modelo correndo, e aí coloquei o papel transparente aqui,
Fiz a mesma lógica, ó. Identifiquei o centro do corpo, os volumes de seio, ombros, o tronco, né? Tudo como estava proposto na foto, e também identifiquei o ponto de equilíbrio com o Y, ok? Então a gente sabe que o centro de gravidade, ele está relacionado ao quadril, então é uma área importante da gente estar observando para identificar como que esse quadril está em relação à posição das pernas, por exemplo. Aí eu passei para essa folha traduzindo para 9 cabeças, né? Então a gente percebe que a fotografia em si, ela traz uma certa distorção do corpo humano, sempre alargando um pouquinho mais e achatando, e o desenho de moda, então, eu faço o estudo e transporto, né? Eu fiz a marcação das 9 cabeças, a largura de 2 cabeças, e identifiquei, né, a mesma distância do centro do corpo em relação ao eixo Y também aqui. Então é uma inspiração que me ajudou a fazer esse estudo de movimento. E aí também aqui, né, o passo seguinte foi passar limpo e fazer uma projeção de vestuário, também utilizei o desenho técnico e tudo mais, e nesse desenho, assim como no anterior, eu utilizei apenas lápis de cor, tá? Então aqui a gente vê que ela está correndo, né? Eu não fiz muito layout, mas como é importante dar essa noção de espaço e de profundidade, né? Então essa sombra em volta. Aqui, por exemplo, eu coloquei um pequeno elemento de step, né? Que são roupas de ginástica, então para práticas de atividades físicas. Então, com um pequeno layout bem simplificado, né, só com linhas e profundidade, uma certa sombra, a gente já traz um pouco mais de vida e da energia até dessa proposta. Então aqui eu gostaria apenas de destacar que quando nós fazemos esses estudos de poses em movimento, né, como é importante entender essa linha de ação do tronco e da parte das pernas para depois fazer a composição dos braços. Então quando a gente tem um usuário em movimento, né, diferente do que a gente percebe, por exemplo, no corpo estático, é que o movimento ele te dá toda essa noção de dinamismo da postura, de possibilidade de pensar posições de acordo com o estilo desse usuário, desse corpo, pensar em qual ocasião vai ser utilizado. Então, a pose, o movimento e esse estudo com equilíbrio ditam o ritmo, né, desse desenho, essas sensações que vai causar em quem estiver recebendo o desenho ou observando a tua arte, né? Então, a gente sempre precisa observar o equilíbrio em relação dos ombros, cintura e quadril, né? Então, ombros e pelvis, né? Como que eles estão se comportando nessa posição, nesse movimento, no equilíbrio, né? Que a gente está propondo, e de como é importante a gente ir exercitando essas miniaturas para ir soltando a gestual, para ir perdendo o medo, né, dessa folha branca. Então aqui tem algumas dicas que a prof está deixando para a gente poder aplicar, né, nos próximos trabalhos. Então, outra questão importante, né, seja num site de moda ou em editoriais de revista, é bem importante a gente começar a identificar quais são as poses mais utilizadas. Então, é importante tanto você ter um arquivo físico quanto virtual, também pode ser, mas o físico ele te possibilita fazer esses estudos, por exemplo, que eu acabei de mostrar. E também talvez você pode separar, tipo, são poses mais elegantes para a moda clássica, para o social, ou para posições mais esportivas, ou para o fast fashion, enfim, né, ou para uma moda mais sustentável. Essa pose ela tem mais a ver com o público juvenil, então você pode ir separando esses arquivos e trabalhando.